Vamos lá. Hoje, dia 24/4/98, começando a aula aqui com as minhas turminhas do oitavo A, B e C lá do Sesc. Uhul! Cadê o joinha, galera? É o joinha da tela, gente. Esse aqui, ó. Cadê? Joinha! Aê! Bom, vamos falar então dos outros dois pontos notáveis. Nós falamos na semana passada do ortocentro e do baricentro. Nessa aula de hoje, nós vamos falar do incentro e do circuncentro. Tá? E nós já fizemos esses dois pontos notáveis em sala de aula. Aqui nós só vamos sistematizar para finalizar essa primeira parte do conteúdo. Aí agora eu vou pedir para todo mundo, eu vou dar uma mutada aqui, tá, gente? Porque eu vou apresentar alguma coisa. Vou mutar todo mundo, mas depois, se vocês quiserem falar alguma coisa, estejam à vontade. Yes. Aí, beleza. Agora eu vou apresentar para vocês o material dessa semana e apresentar e explicar para vocês, né? Ele tá aqui, isto. Tá aqui, ó. Bom, eu fiz aqui os recortezinhos do livro, tá? Atividade 3, pontos notáveis, parte 2. Nesse momento aqui nós vamos falar da bissetriz de um triângulo e vamos falar também da mediatriz, tá? A bissetriz, gente, por definição, é um segmento de reta que une o vértice ao lado oposto, dividindo o ângulo em dois ângulos de mesma medida. Então, cada vértice do triângulo vai ter a sua bissetriz, tá? Essa bissetriz vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, divide exatamente o ângulo ao meio. Então, aqui, ó, nessa primeira construção aqui, esse triângulo ABC, esse segmento aqui, ó, de A até S, é a bissetriz do ângulo A, tá? Então, esse ângulo aqui, ó, BAS e o ângulo CAS, eles têm a mesma medida. Aqui, ó, eles têm a mesma medida, ok? Nesse outro triângulo aqui, ó, ABC, de C até S é a bissetriz. Então, o ângulo BCS e ACS, eles têm a mesma medida. Vou aumentar um pouquinho aqui para melhorar. Isso. Tá? Então, eles são ângulos congruentes. Bom, obviamente, moçada, se o triângulo ele tem 3 vértices, ele vai ter 3 bissetrizes. Uma para cada vértice. Então, todo triângulo possui 3 bissetrizes. E que se encontram no único ponto, chamado de incentro. Então, as bissetrizes, elas se encontram nesse pontinho aqui, ó, chamado de incentro, tá, gente? É o encontro das bissetrizes. Ó, AS, BS' e CS'. O ponto de encontro é denominado de incentro. Gente, nós fizemos na sala de aula uma construção a obtenção desse incentro, através da bissetriz. E nós vimos uma propriedade super importante, que ele vai ser o centro da circunferência que está dentro do triângulo. Aí, olha só, eu preparei para vocês aqui, hoje, né? Uma parte da aula, usando esse programinha aqui, ó. Ele chama GeoGebra, tá? .org. Muita gente já conhece, ele já é muito famosinho na matemática, a gente usa muito para poder mostrar essa parte de construção matemática. E nessa aula, nessa primeira parte aqui, eu já deixei pronta aqui essa construção para obtenção do incentro. Aí vamos ver se ela vai aparecer aqui, ó. Cadê, gente? Opa! Recuperar. Tá aqui, beleza. Olha só. Eu não sei se vocês vão tá vendo aí direitinho. Para mim aqui tá legal. Agora eu não sei se para vocês vai estar legal aí. Eu vou fazer a construção do incentro aqui através dessa ferramenta do GeoGebra. Então, inicialmente, eu fiz aqui, olha só, eu construí, marquei um ponto A,
Opa, peraí, tem alguém chamando. Tio, eu vou trocar de dispositivo. Você me aceita, viu? Ah, sim, pode ir. É tranquilo, você só tem que entrar com a mesma senha, tá bom, Sofia? E vai rapidinho, viu? Porque essa aula passa rápido. Aula rápido passa boa, menina. Você precisa ver. Ó, marquei aqui o ponto A. Deixa eu ver, apareceu já. Ali, ó. Olha o ponto A que eu fiz, tá vendo? Ó, o ponto B e o ponto C. Aí eu marquei o polígono. Formei o quê? Um triângulo. Eu fiz com essa ferramentazinha aqui, ó. Tá? Aí logo em seguida, eu pedi a bissetriz do ângulo BAC. Aí ele deu esse segmento aqui, essa reta aqui, tá vendo? Ela dividiu esse ângulo aqui em duas partes iguais. Vou marcar a interseção lá em cima. Olha só a medida dos ângulos, gente. O ângulo de cima, ele mede 27,28 e o de baixo 27,28. Se eu mexer os pontos aqui, ó, olha só, eu posso ir para qualquer lugar que ele continua com a mesma característica, tá vendo? A mesma medida, ó. Se eu mexer para cá também, ó, a mesma medida, certo? Vamos lá, vamos construir agora as bissetrizes lá dos outros ângulos. Aqui foi do vértice C, a interseçãozinha lá. Então, o ângulo para cá, o ângulo para cá. Observa, gente, que ele já divide certinho, olha. 20,77, 20,77. E aqui, ó, 30,77, 30,77. Se eu mexer aqui, olha só, ele continua com a mesma característica, tá vendo? Bom, aí vamos construir a bissetriz lá de cima. Essa aqui. Essa aqui eu não medi o ângulo dela não, tá? Mas ela também permanece. Tem esse mesmo ângulo aqui, mesmo ângulo aqui. Observa, gente, que as três bissetrizes, olha o que aconteceu. Elas se encontraram no mesmo ponto, no ponto F. Certo? Esse ponto F aqui é exatamente o incentro do triângulo. É o incentro do triângulo. Então, o incentro, ele vai ser o centro de uma circunferência que vai estar aqui por dentro. Daí, para achar o raio dessa circunferência, eu fiz essa perpendicular aqui. Aí marquei esse ponto aqui em cima. Então, de F até G é o raio da circunferência. Quando eu peço o círculo, olha o que acontece. Vira aí. Olha que legal. Ô Paulo Vitor, você tá, eu estou com a sua imagem aqui. Você está enxergando essa construção aí que eu estou falando? Abre seu microfone, Paulão. Tô enxergando, sim. Tá dando para entender, cara, o que eu fiz? Tá dando, de boa. Ah, beleza. Porque o meu vídeo aqui aparece, eu não sei por que, aparece só você aqui em cima aqui. Deixa eu abrir mais aqui. Agora apareceu mais gente, só que aí tampa minha tela. Bom, aí é o seguinte, moçada. Tá É questão construído aqui. importante, né, professor? Deve ser, né? Tá construído aqui, olha só. O incentro, obtive aqui o incentro desse triângulo. E com o incentro obtido, nós fizemos a circunferência aqui por dentro. Ok? Isso quer dizer que essa circunferência ela vai encostar ao lado BC, ela vai encostar ao lado AB e vai encostar no lado AC. Ela vai estar sempre interna ao triângulo. E se eu mexer aqui, ó, olha só, eu posso fazer qualquer outro triângulo que ele continua com as mesmas características, tá vendo? Se eu pegar aqui, olha que legal. Vai pra cá, vai pra lá. Aí, ó. Tá vendo? Então, qual que é a propriedade bacana do incentro? Ele vai ser o centro da circunferência que está por dentro do triângulo. Se está por dentro do triângulo, vai tangenciar os três lados dos triângulos. Aqui, na prática, gente, se eu tivesse três estradas, tá? Essas estradas, elas se encontram duas a duas. Então, aqui eu tenho uma estrada, aqui outra estrada e aqui outra estrada. Se eu quisesse construir
um poço que estivesse à mesma distância das três estradas, eu colocaria esse poço nesse ponto aqui, ó. Porque a distância daqui até essa estrada vai ser a mesma que daqui até essa estrada e vai ser a mesma que daqui até essa estrada. Certo? Então, na prática, quando você acha um centro, você está achando um ponto que está a uma mesma distância dos três lados do triângulo. E aí, curtiram? Cadê o joinha? Não, não tem joinha, então não curtiu. Beleza, ninguém curtiu não. Tá bom, vamos embora. Tchau. Ah, só que não, voltei. Aí sim, aí sim. Coisa boa. Aula de comédia, mano. O que foi, Rafael? Você tá falando aí? Comédia o quê, rapaz? Aula de comédia, isso aqui. Comédia o quê? Você não entende geometria, não, rapaz? Você não entende a... A didática da Como que eu posso falar coisa. assim? Pois é, cara. Você não entende o humor por trás disso tudo. Sua O cabeça tá muito professor além Igor dessa aula. Guimarães. É verdade. Ah, você que faz o Vocês cubo são mágico? O quê? O Rafael que faz o cubo mágico, não, né? Não, nem chega Não, perto. nossa. O único cubo que o Rafael É o conhece Cassiel, é o Cassiel, é o Cassiel. Ah, é? é o da com a blusa do Flamengo. Ah, tá. Eu acho que é Flamengo, sofredor. não sei. Pra falar a verdade, eu nem sei se é Flamengo. Bom, vamos lá para a segunda parte então, gente? Vamos. Foi só para distrair um pouquinho aqui, tá? Vou mudar todo mundo. Tchum, e vamos lá. Ó, o segundo do dia, né? Mas o quarto ponto notável aí, nós vamos ter que saber qual que é a mediatriz do triângulo. A mediatriz. Mediatriz, gente, ele é um pouquinho diferente da mediana, tá? A mediatriz um segmento perpendicular passando pelo ponto médio de dois pontos. Então, para você construir a mediatriz, inicialmente você faz o ponto médio, como o nome sugere, é o ponto que divide o segmento, né? E aí constrói uma reta perpendicular. Essa retinha perpendicular aqui, ela é chamada de reta mediatriz. Agora é o Cassiel que estava aparecendo lá para cima lá. Cassiel, agora eu vou usar você, hein, cara? Presta atenção aí. Ó, quando eu construo uma mediatriz, Cassiel, tá vendo essa mediatriz que está aqui prontinha aqui? Se eu marcar esse ponto aqui, o ponto M, ele está a uma mesma distância de A e de B. Se eu marcar um ponto aqui em cima, cara, ele vai estar a mesma distância de A e de B. Então, independente de onde eu marcar um ponto aqui em cima da mediatriz, ele sempre vai estar... ele sempre vai estar a mesma distância de A e de B. Por quê? Porque a basezinha aqui, ó, ela é de 90 graus. Então, à medida que eu vou caminhando acima ou caminhando abaixo, eu mantenho essa distância das extremidades. Certo? Então, por exemplo, todo triângulo que eu construir aqui e o outro vértice na mediatriz, ele vai ser um triângulo isósceles, porque a medida desse ponto até A é a mesma medida desse ponto até B. Certo? Essa é uma propriedade, moçada, importante da mediatriz. Ela mantém uma distância dos extremos. Aí, como aconteceu anteriormente, todo triângulo ele vai ter três mediatrizes e que vão se encontrar lá no circuncentro. Então, aqui, olha só, eu tenho aqui, ó, essa reta R é mediatriz de BC. Essa reta S é a mediatriz de AC. E a reta T é mediatriz de AB. E que se encontram aqui, ó, nesse pontinho. Esse ponto é chamado de circuncentro. Certo? Beleza? Olha aqui no GeoGebra, o que nós vamos fazer, gente? Deixa eu carregar ele aqui para vocês, ó.
Esse aqui eu vou começar do zero, tá? Eu quero emoção, forte emoção. Bom, vamos lá. Vou primeiro fazer um triângulo. Olha, acompanha aí, tá? Depois você vai tentar fazer sozinho, ó. Vou marcar um ponto A, um ponto B e um ponto C. Bom, já fiz tudo errado. Eu não quero triângulo. Vou apagar isso aqui, ó. Apagar, apagar e apagar. Ó, eu vou fazer um polígono, tá? Que é melhor. 1, 2, 3, 4. 3, né? Fiz aqui um triângulo. Bom, aí agora, como o exercício fala de mediatriz, eu vou aqui, ó, e aqui tem um comandozinho aqui do lado, ó. Ele fala aqui assim, ó, mediatriz, tá vendo? Aí eu vou construir a mediatriz passando por A e por B. É a primeira mediatriz. Aí eu vou construir outra mediatriz, olha, B e C. E vou construir a terceira mediatriz, C e A. Observe que as três mediatrizes, aqui, ó, se encontraram num único ponto. E esse ponto de encontro, gente, ele pode ser fora do triângulo ou dentro, tá vendo? Ó? Ele pode acontecer fora ou dentro. Certo? Então, vamos deixar ele aqui dentro. Vamos fazer a interseção entre esses pontos. Deixa eu ver se está aqui. Interseção. Então, vou colocar aqui. Vou achar o ponto central. Ó. Não, está errado. Espera aí. Vou apagar esse ponto aqui. Isso. Deixa eu achar a interseção entre interseção de dois objetos, aqui, ó, entre essa reta e essa reta. É esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, gente, ele é o circuncentro. Qual que é a propriedade dele? Deixa eu diminuir aqui para vocês verem, gente. Olha, eu consigo construir um círculo com centro aqui e passando pelos vértices. Olha só que legal. Tá vendo? O circuncentro é o centro da circunferência que passa pelos vértices do triângulo. Independente, gente, se ele está dentro ou fora. Olha, vai sempre passar aqui, ó. Olha só que legal. Tá vendo? E aí? Qual que por que o circuncentro é importante em termos de localização? Ele vai garantir, né, que a distância entre o circuncentro e os vértices vai ser sempre a mesma distância. Então, agora, eu vou mudar a situação. Você lembra que no exercício anterior, eu falei que eu queria construir um posto de gasolina a mesma distância das estradas. Aqui, no caso, como eu até falei em algumas salas de aula, é como se eu quisesse construir uma antena de celular, uma antena de uma operadora de celular, que atendessem a 3 cidades. A cidade A, a cidade B e a cidade C. Aí eu preciso colocar essa antena de tal forma que elas estejam à mesma distância das 3 cidades. Aí o ponto procurado vai ser o circuncentro. Por quê? Se eu colocar a antena aqui, ó, a distância daqui até aqui é a mesma que a daqui até aqui, que é a mesma que a daqui até aqui. Ok? Se eu construir segmentos ali, ó, vocês vão ver isso, ó. Esse segmento aqui, segmento I. Vou construir o segmento aqui, ó. Esse aqui também, o J. E o segmento K. Observe aqui do lado, olha, que os 3 têm a mesma distância, 6,21, tá vendo? 6,21. Se eu mexer no triângulo, olha lá o que vai acontecendo, ó. Eles vão alterando, mas vão ficando sempre a mesma distância, olha. Ó. Sempre uma mesma distância, independente da posição.
Certinho? Meus queridos, os dois últimos pontos notáveis eram esses, tá? O incentro e o circuncentro. Aí eu coloquei aqui para vocês, no finalzinho aqui da... Aqui, ó. Na realidade, eu só peguei os exercícios lá do livro, as atividades que está lá no livro lá. Não me recordo a página, mas está lá logo depois daquela sequência lá. Eu coloquei as atividades que vocês devem fazer. Ó, exercício 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Esses aqui envolvendo os 4 pontos notáveis. O baricentro, o ortocentro, o incentro e o circuncentro. E aí, a gente está finalizando essa parte da matéria, né? Os pontos notáveis do triângulo aí, do triângulo qualquer. Beleza? Esse material eu vou disponibilizar lá na página hoje. Eu vou colocar lá. Eu queria primeiro falar com vocês aqui para depois colocar lá. Aí eu vou colocar lá na página, vocês vão baixar. Aí a entrega dessa aí vai ser um pouquinho diferente. Entendendo uma sugestão? Nós vamos deixar a entrega pelo Classroom mesmo. Então, eu vou colocar lá como atividade, aí vocês vão entregar pelo Classroom, tá? Pela sala de aula lá. Vai ser uma atividade lá, aí isso aí vai ter um melhor controle para vocês. A data de entrega, moçada, é até sexta-feira que vem, tá? Vocês vão ter aí a semana toda para fazer e entrega até sexta-feira que vem. Quando eu falo sexta-feira, presta bem atenção, porque na sexta é feriado, hein? Cuidado, mas você pode entregar, não tem problema. A gente está em casa mesmo, eu não estou saindo. Para mim, eu não tenho diferença de feriado ou não feriado. Aliás, acabaram com os feriados, né? Agora tá todo mundo em casa mesmo, não tem mais feriado. Esse mês já teve uns 5. Feriado não tem nem graça mais. Não existe. Não tem nem graça. Olha, já teve feriado emendado aí que eu passei, aí daí eu assim, gente, mas cadê? Já passou. Quando tem aula presencial, tem nenhum, mas quando tá de quarentena, tem sim. Exatamente. Quando voltar, você vai ver, vai voltar sem aula nenhuma. Moçada, já tá aparecendo aqui, meu tempo tá esgotando. Eu não queria sair sem me despedir de vocês. Espera aí. Não, Faltam 9 minutos ainda. Ô, cadê o, cadê o Davi? Aqui. Cadê o Davi? Cadê os joinhas? Coloca os joinhas aí. O Davi Hyper, Para eu tirar a foto do joinha. 1, 2 e já. O Davi Hyper sumiu. Coloca o joinha, gente. Não, pera aí. Professor, pera. Pera. Vamos orquestrar o joinha, tá bom? Vai. Pera aí. No 3... Não, Ai, tá apaga. saindo. Gente. No 3, quando eu falar no 3, vocês colocam. Vamos ver se aparece a maioria de joinha aqui, tá? 1, 2, 3. Like. Aí. Cala a boca, Anderson. Acabei de mexer aí. Pronto. Agora eu vou mandar uma salva de palmas. Salva de palmas para você também, Pedrinho. Gente, da lista da semana passada que vocês entregaram, tem alguém aí que quer perguntar alguma dúvida que teve dos exercícios ou ficou muito tranquilo? Porque na semana passada... Professor, Oi, pode falar, Anê. passado que você passou, pode responder nela mesmo, né? Você colocou os espaços? Pode. Aí você vai só fotografar, entregar e tal. Essas de hoje, não. Essa de hoje que eu passei é para você fazer no caderno. Aí na hora de fazer, coloca pelo menos, tenta fazer o desenho lá, tal. Desenho. Ou pelo menos as informações. Isso, para você colocar lá. Ok. Porque às vezes a pessoa coloca 2, a resposta, fica tão vago, né, gente? Só a resposta. Aí você coloca lá assim, responde, e eu vou deixar na plataforma. Essa semana não vai ser mais por e-mail. Vai ser na própria. Tá bom? Tá bom. Moçada, valeu demais. Deixa eu preparar para a aula seguinte aqui. Valeu. Prazerão falar com vocês. Tudo de bom. Fiquem em casa. Fiquem com Deus, tá? Eu nem falei errado. Ô, professor, outra pergunta. O código da sala você separou? Não, é um para todo mundo.